morning. He is someone I've known for many years, in a way a mentor of mine as well. Agradeço ao professor Alain, à professora Magali pela gentil recepção, também a Kátia pela ajuda nos trâmites e também o professor Marcos de Mello, esteve toda essa manhã aí, né, conosco, e é uma espécie de mentor do professor Stewart. Aesthetic logics and sensations. A lógica da estética e da sensação. Religious transnationalism. O transnacionalismo religioso. And digital cultures. E culturas digitais. These themes circulate around the evolution of religion as a social reality today. Esses temas circulam em torno da evolução da religião como ciência social. As a scholar of communication, I of course look for the communication and the media in the middle of this. É claro, como um estudioso de comunicação, eu procuro as interações entre comunicação e religião em meio a tudo isso. And I don't want to appear to be deterministic in saying all of these things are caused by the media and by mediation. Eu não quero parecer determinista dizendo que tudo isso é causado pela mídia e pela mediatização. But that these are interactions, that this is a complex that we need to evaluate, understand, and interpret. Mas essas interações são complexas e nós precisamos avaliar e interpretar. So let me begin personally. Deixa eu começar com uma história pessoal. I don't know how many of you are familiar with this film, but it's a very famous film where I come from. Eu não sei quantos de vocês têm familiaridade com esse filme, mas lá de onde eu venho ele é muito conhecido. Those of you who know the history of cinema will know it was produced and directed by a man named Cecil B. DeMille. Aqueles de vocês que tiverem familiaridade com a história do cinema saberão que foi dirigido e produzido por um camarada chamado Cecil B. DeMille. Released in 1954 in the United States and distributed in Latin America soon after that. E foi lançado em 1954 nos Estados Unidos e logo após já foi distribuído aqui pela América Latina. As a Midwestern Protestant in the United States, coming from conservative Protestant background, this was the first film I ever saw. Vindo de uma família bastante conservadora, protestante, do meio oeste dos Estados Unidos, este, na verdade, foi o primeiro filme que eu assisti. Hollywood and Cecil B. DeMille realized that they had a huge market of conservative Protestants who were not going to film. O Cecil B. DeMille e os produtores de Hollywood perceberam que havia um mercado bastante grande de famílias protestantes tradicionais que não estavam indo aos cinemas. So they undertook to develop that market by producing a series of Bible epics, Bible films. Então, de modo a acessar esse mercado, eles começaram a produzir vários filmes bíblicos épicos, né? And those of you who know cinema history also know that Cecil B. DeMille himself was not a very pious man. E aqueles que conhecem a história do cinema devem saber também que o Cecil B. DeMille não era uma pessoa particularmente piedosa. So this was entirely a market-driven decision. Então essa, obviamente, foi uma decisão conduzida apenas por interesse mercadológico. For those of you who've seen the film, you know it is the story of Exodus from the Bible. Aqueles que assistiram ao filme sabem que se trata da história do Êxodo, livro da Bíblia. The star, the American actor Charlton Heston, appearing as Moses. These are some scenes from the film. E o Charlton Heston faz o papel de Moisés, né? And some very famous scenes, including the drowning of the Egyptian army in the Red Sea. Por exemplo, uma cena muito famosa está representada ali, o afogamento do exército egípcio no Mar Vermelho. So these are very iconic images of the Exodus story for people of my generation. E para as pessoas da minha geração, essas são imagens bastante icônicas acerca da história do Êxodo. For me, this is the most memorable scene. Para mim, esta é a cena mais memorável. This is the point in the story where the Holy Spirit comes to the city and slays all the firstborn male children. Essa é a cena na qual o Espírito Santo entra pela cidade e mata todos os primogênitos do sexo masculino. And DeMille depicted the Holy Spirit as a blue-green cloud that flowed through the city. Vocês podem ver aí na imagem que o Cecil B. DeMille optou por representar o Espírito Santo como uma espécie de névoa verde azulada que flui através da cidade.
And to this day, whenever I hear the term Holy Spirit or the Trinity mentioned, this is what I see. E hoje, mesmo hoje, quando eu ouço falar, por exemplo, Espírito Santo ou Trindade, é essa imagem que vem à minha mente. So that is a mediation of religion. It is a provision from the media of imagery and iconography of religion. Essa é uma mediação da religião, é a mídia fornecendo o imaginário da religião. Likewise, in 2004, a film called The Passion of the Christ, produced by a man named Mel Gibson. These are two scenes, Mel Gibson with Jesus during the production of the film. E também, similarmente, né, em 2004, o Mel Gibson produziu um filme chamado A Paixão de Cristo. Vocês podem ver ali algumas cenas do Mel Gibson junto com Jesus. So one wonders whether films like this provide the iconic images of religion for generations for whom this was an important film. E fica a pergunta se esses filmes estão fornecendo o imaginário religioso para as gerações às quais esse filme se dirigiu. A difference today from 1954 is the marketplace. A diferença com relação a 1954 é o mercado. This is a photograph of a racing car in the U.S. NASCAR circuit, sponsored by the Passion of the Christ. Ali vocês veem uma foto de um carro de corrida da NASCAR dos Estados Unidos, patrocinado pela Paixão de Cristo. So not only is religion mediated by the media marketplace, it is integrated into the commercial marketplace by that mediation. Então a religião não apenas é mediada pelo mercado, mas ela já está integrada nessa lógica do mercado. A great deal of what I'll say this morning, of course, is from my home country. It's the United States, the place I know the best. É claro que muito do que eu partilhar aqui com vocês nessa manhã diz respeito mais a de onde vem, os Estados Unidos. Mais familiaridade com isso. I do not by that mean to imply that the U.S. is the normative case. Mas não quero dizer com isso que os Estados Unidos sejam um caso normativo. But I make two kinds of arguments. Mas faço dois tipos de argumentação. One is any case is valuable for scholars. Primeiro, qualquer caso tem valor para os pesquisadores. And I think we can all learn something from looking at all settings and locations. E acho que podemos aprender algo olhando para qualquer ambiente, qualquer localidade. But it is also true that because of the power and the influence and the spread of the American media industries, particularly Hollywood, mas também é verdade que devido ao poder e à difusão da mídia, especialmente de Hollywood, oriundas dos Estados Unidos, U.S. media and U.S. media of religion have influence beyond the U.S. borders. Por conta disso, a mídia dos Estados Unidos e a mídia religiosa dos Estados Unidos tiveram influências para além das suas fronteiras. And I'm, of course, not arguing that's a good influence. Eu não vou discutir se foi uma influência boa. Beyond that film, we also have examples today of religion appearing in popular cinema to a greater extent than it did in the 1950s. E nós temos agora exemplos recentes da religião aparecendo no cinema popular de maneira mais ampla do que acontecia na década de 50. So those of you who saw Avatar several years ago, you know there was a kind of a new age spirituality at the center of Avatar. Para aqueles que assistiram Avatar alguns anos atrás, podem ter percebido que há uma certa espiritualidade da New Age, da nova era, envolvida nesse filme. Same for the Twilight series of films. Mesma coisa com a saga Crepúsculo. Traditionally, we have thought about media and religion as separate spheres. Tradicionalmente pensávamos na religião e na mídia como esferas inseparáveis. And at least in the United States, research on media and religion has been divided into two spheres. Particularmente nos Estados Unidos, essa pesquisa sobre mídia e religião se dividiu em duas esferas. On the one hand, research on religious media, the use of media by religious organizations. Por um lado, a pesquisa sobre mídia religiosa, ou seja, o uso da mídia por grupos religiosos. And let me say, Professor Magali indicated I am away from home for a year and have been in 4 different countries, or will have been in 4 different countries. A professora Magali já indicou para vocês que eu estou no ano sabático
E passarei por 4 localidades ao redor do mundo. And my last field research was in Ghana, in Africa. E a última pesquisa de campo que eu empreendi foi em Gana, na África. So I have some examples here that I'm going to show that are from Ghana to illustrate my points. But I think by the time I leave Brazil, I would have images from Brazil I could use in the same place. Então, por conta de ter recentemente estado em Gana, muitas das ideias que eu expuser aqui serão ilustradas com exemplos de Gana, mas é muito provável que ao sair do Brasil eu comece a usar também exemplos oriundos daqui. My computer just ran away. Okay, it's back. This is an example of religious media. This is an American televangelist named Richard Roberts who is holding a revival in Ghana. Isso é um exemplo de mídia religiosa. É um televangelista norte-americano, Richard Roberts, que está organizando um avivamento em Gana. Here's an example of religious media from Brazil. It took about 30 seconds for me to find this online. Um exemplo de mídia religiosa aqui do Brasil, e não demorou mais que 30 segundos para localizar isso online. So we're familiar with that category. We're familiar with the category of religion using media. Então nós estamos bastante familiarizados com essa categoria da religião fazendo uso da mídia. And as a media scholar, I want to just pause for a moment and say that this has a deep history. This mediated religion has a deep history, particularly in the evangelical churches. E como pesquisador de mídia, eu quero pausar e afirmar que essa história é bastante profunda, bastante antiga, essa relação entre religião e a mediatização da religião. So here is a heroes gallery of mediators of evangelicalism. Aí é uma galeria de heróis, os mediadores dessa religião, da religião no meio evangélico. We absolutely must begin with John Wesley. Nós temos que começar com John Wesley. And any of you who are interested in talking more about and reflecting on evangelical media, there's a great deal we can learn from Wesley and the Wesleyan tradition. Se vocês estiverem interessados em aprender e discutir sobre mídia religiosa, há muito que nós podemos aprender com o Wesley. But in the United States, we also, in addition to the form of evangelical expression that Wesley instituted, we also have another form, and that is of the urban evangelist. Mas nos Estados Unidos, além da forma de mediatização da religião instituída por Wesley, nós temos também uma forma urbana. So Dwight Moody, who's the second from the left, was the great innovator of urban evangelism in the United States. E o camarada segundo, da esquerda para a direita, Dwight Moody, foi um grande inovador no evangelismo urbano nos Estados Unidos. Which was an integration of evangelicalism into industrialization, into the cities that were forming as a result of industrialization. E ele logrou, né, essa aproximação, da mensagem evangélica das cidades que estavam se industrializando, se formando em torno da indústria. The third from the left is Billy Sunday, who was the first great American radio preacher. O terceiro da esquerda para a direita é o Sunday, que foi o primeiro grande evangelista de rádio dos Estados Unidos. He was a professional athlete. Ele era um atleta profissional. Who found the Lord and went on radio. Que se encontrou com o Senhor e foi para o rádio. And in many ways was the founder of the American fundamentalist movement, which is the basis of evangelicalism in the United States. E de muitas maneiras ele foi o fundador do movimento fundamentalista, que hoje é a base dos evangélicos, do grupo evangélico nos Estados Unidos. And then finally Billy Graham, who's a more contemporary mediated evangelical. And the important thing about Graham is how mediated he was. E o último ali, né, mais à direita, é o Billy Graham, que é mais um exemplo de evangélico mediado, e a importância é percebermos o quão mediado ele era. He was in fact selected and promoted and became important because of his ability to use media. Ele se tornou celebrado, incensado justamente por sua capacidade de integrar a mídia. So if we look historically, we see a gradual evolution and integration of the relationship between media and religion.
Então, no decorrer dos anos, a gente pode observar essa aproximação, essa integração gradual entre mídia e religião. And you may not know this, but Billy Graham also then is a very important political figure in the United States, very influential in American politics. Talvez vocês não saibam disso, mas também é importante observar que o Billy Graham, além de pregador, ele é uma figura política muito importante, muito influente nos Estados Unidos. So that's religious media on the one hand. The other way we have traditionally looked at media and religion is through the way the media cover religion or religion journalism. Então, a mídia religiosa é um lado da questão. O outro lado é como a mídia cobre os fatos, os eventos religiosos. And Professor Magali told me last week that, in her view, there's been less scholarly work on religion journalism in Brazil than there has been work done on media, religious media in Brazil. E a professora Magali já me partilhou aqui comigo que parece que no Brasil há menos trabalhos produzidos nessa área de jornalismo acerca de religião do que trabalhos produzidos acerca de mídia religiosa. But we can see the examples of the kind of material that studies of religion journalism would look at. And the recent resignation of the Pope has unleashed a flurry of journalism about religion. Vocês podem ver aí exemplos, né, de material que possivelmente pessoas que estudam a cobertura de eventos religiosos, situações religiosas, poderiam olhar. Let's start with religious change. This is not primarily a religion class, so I will do this very quickly, but the two dimensions that are most important are a decline of institutions and of institutional authority. Já que não é uma aula sobre religião, né, vou passar rapidamente por dois elementos mais importantes acerca da mudança religiosa. Primeiro, o declínio das instituições, da autoridade institucional. And a rise in individual autonomy or individualism in spirituality and in religion. E, por outro lado, o surgimento, né, de uma autonomia individual maior em questões de fé, uma certa autonomia espiritual. Now, that's what's going on in the world of religion. There's a great deal of scholarship being devoted to those trends. We could spend many hours discussing. E claro que há muitos pesquisadores, e podemos aqui ficar horas a discuti-los, que trabalham sobre essas tendências aí no mundo da religião. Media change, and this is our field a little more directly, media are also changing. Nos interessa mais aqui as mudanças que a mídia vem sofrendo. We need to recognize today more and more that one of the reasons for the power of the media in relation to religion is their structural autonomy. Uma das questões que fazem com que a mídia tenha uma força tão grande, inclusive em relação à religião, é a sua autonomia estrutural. I point to just some literature on this. Elizabeth Eisenstein's work on the printing press and the impact of printing in Europe. Algumas anotações bibliográficas, por exemplo, o livro da Elizabeth Eisenstein acerca do impacto da imprensa na literatura no mundo todo. And Eisenstein argues that Gutenberg's inventions, its main enduring impact was not in the spread of literacy or books. E a Eisenstein argumenta que o efeito mais duradouro da invenção da imprensa pelo Gutenberg, but the creation of an entirely new entity in the commercial marketplace, a publisher. Não foi a principal contribuição não foi espalhar livros e a capacidade de ler pelo mundo todo, e sim a criação de uma nova entidade que é o publicador. And because of their location in the economy and their ability to be independent because of their commercial location. E devido à sua localização comercial no mercado, eles têm essa autonomia, essa capacidade de independência. Publishers had the power to challenge the authority of other actors, the state and the church in particular. Esses publicadores tinham a autonomia de questionar atores tradicionais, por exemplo, o Estado e a religião. Along with there's a lot of work being done on the democratization of religion, the fact that religion is more and more expressed in the commercial marketplace by individuals.
Claro que há outras questões aí que são analisadas por vários autores acerca da democratização da religião, o fato de que ela tem encontrado sua expressão no mercado. So the publisher of Eisenstein's era, of the 15th century, becomes the media of today. Então, esse publicador do século XV, conforme expõe Eisenstein, se torna hoje a mídia. And across the 20th century, we've also had the growth in private and commercial media. Less and less public media, public broadcasting, more private media, private broadcasting. E o século XX testemunhou o aumento da mídia privada, cada vez menos mídia pública e cada vez mais grupos privados levando à frente a mídia. And of course, the new digital media are very much private, very much commercial, very much integrated in the capital marketplace. E é claro que agora as mídias digitais são muito privativas, muito integradas nessa lógica do capital do mercado. So you have this autonomous media structure. Então você tem essa estrutura autônoma da mídia, That is then ubiquitous and socially inevitable. que é ubíqua e socialmente inevitável, está em todo lugar. No one doesn't have media. Everyone experiences media. It's our common language. Ninguém tem a mídia, todo mundo a experimenta, é a nossa língua comum. It's our common context for conversation, interaction, and culture. Ela é o nosso lugar comum, né, da conversação, da cultura. But the media are commercial. They are capital. And because they are diverse and competitive, Mas a mídia tem o lado comercial, ligado ao capital, e uma vez que ela é competitiva, they increasingly function to satisfy religious demand out there on the part of these autonomous individuals. ela está funcionando cada vez mais para satisfazer as demandas religiosas desses indivíduos mais autônomos, dos quais já lhes falei. My own area of research, I look at numbers of things, but one of the things I'm most interested in is the impact of this on religious authority. E o que mais me interessa na minha pesquisa é o impacto disso tudo sobre a autoridade religiosa. So let's look at some examples and some of the implications for religious authority. Então vamos ver alguns exemplos e das implicações que eles acarretam para as autoridades religiosas. One of the most obvious examples is that religious authority, religions lose control over their own symbols. Dos impactos mais perceptíveis é que os grupos religiosos perdem o controle sobre os seus próprios símbolos. So here's an example. This is almost as old as the Ten Commandments, but this is Madonna, the American pop singer from the 70s and 80s. Para vocês aí um exemplo quase tão antigo quanto os 10 Mandamentos, aí está a Madonna, né, que é uma popstar dos anos 70 e 80. And as you probably know, Madonna was very aggressive in her confrontation of the authority of the Catholic Church. E como vocês devem saber, a Madonna era bastante agressiva no seu confronto com a autoridade da Igreja Católica. The reason I have these images up here, in each of these pictures there is a cross. E eu trouxe essas imagens aqui porque, se vocês observarem, cada uma delas tem uma cruz. But the cross is not used in a way that the church would approve of. Mas é claro que ela não é usada aí de uma maneira que a Igreja aprovaria. And Madonna is very clearly using the cross and adorning her body in this way as a way of confronting what she sees to be the Puritanism of her Catholic youth. E é claro que a Madonna está aí fazendo uso da cruz para adornar o seu corpo de maneira a confrontar aquele puritanismo da sua juventude católica. So she is able to invoke and use one of the central symbols of the Christian faith entirely outside the control of clerical authority. E ela então logra invocar e usar esse símbolo religioso totalmente fora da esfera do controle religioso. Her music video, Like a Prayer, these are some stills from that video, also used a variety of religious symbols. Por exemplo, o vídeo do qual nós temos uma imagem ali, de uma música da Madonna, Like a Prayer, como uma oração, também faz uso diversificado de símbolos religiosos. Now, it is actually theologically incoherent as a statement, but it invokes a lot of traditional imagery. Como uma declaração, ele é um vídeo teologicamente incoerente, mas ele carrega um simbolismo religioso. Including things such as stigmata. She has nail holes in her palms here. Por exemplo, os estigmata, né, esses
buracos dos pregos da cruz nas mãos. But it's an example of the popular culture, popular media being able to, with relatively little difficulty, invoke and use a religious symbol. E é um exemplo aí da mídia popular, sem nenhuma dificuldade, fazendo uso de símbolos religiosos. And then here's another example that's more direct. This is the Irish pop singer Sinead O'Connor. Um exemplo agora, mais direto, essa é a cantora pop irlandesa Sinead O'Connor, Appearing about 12 or 14 years ago on a popular American program called Saturday Night Live. e ela fez uma aparição no Saturday Night Live, algo como 12 a 14 anos atrás. In her final musical number, she held up a picture of John Paul II. Ao final da sua última apresentação, ela ergueu essa foto do Papa João Paulo II. And saying, "Fight the real enemy," she tore it up. Enquanto ela pronunciava as palavras, lutem contra o inimigo verdadeiro, ela rasgou a foto. Again, an example of a kind of direct confrontation in the media sphere of powerful symbols of Christianity and Christian faith. Mais um exemplo aí na mídia popular do confronto direto de símbolos tradicionais da religião. And I would say, personally, I found it fascinating that Madonna had a career of 20 years or more where she was using the cross in the ways we saw. E eu fico particularmente fascinado pelo fato da Madonna ter tido uma carreira de mais de 20 anos e ter usado a cruz das maneiras pelas quais usou. Bringing saints to life and cavorting with them on the floor. E trazendo os santos à vida e ele se refestelando com eles no chão. And yet when Sinead O'Connor tore up John Paul II, it created a huge furor. Ainda assim, quando a Sinead O'Connor rasgou essa imagem do Papa, essa foto do Papa, criou aí uma grande comoção, um grande protesto. A colleague of ours, Magali's and mine, Gordon Lynch, who works in the United Kingdom and studies media and religion. Um colega nosso, o Macarinho conhece, o professor Gordon Lynch, que mora no Reino Unido, estuda isso. Talks about sacred spaces and sacred objects today. What is sacred? Ele fala sobre espaços sagrados, sobre objetos sagrados e o que é sagrado hoje em dia. And you can't escape the conclusion from what I've just said that John Paul II was more sacred probably than the cross. E nós não podemos escapar à conclusão de que provavelmente o João Paulo II era mais sagrado do que a cruz. And that, of course, that's very much a mediatic effect. He's someone who, as a media figure, people know him through the media. He's mediated into people's lives in the way that the other symbols are not. E claro que isso aí é um fenômeno da mídia. Ele é uma figura pública, uma figura da mídia. Ele é trazido pela mídia, as pessoas o conhecem através disso. E, portanto, ele está incluído aí nesse mundo da mídia. So, religious authorities lose control over their own symbols. Então, as autoridades religiosas perdem o controle sobre os seus próprios símbolos. They also find that they can't have a private conversation. Mas elas também descobrem que não conseguem mais ter uma conversa em particular. That in the media age, it's no longer possible to inscribe a line of sacrality inside that's sacred and pure, and that can be separated from the outside, which is not. E as religiões descobrem que não é mais possível delimitar um espaço sagrado e ficar ali dentro dos seus limites. The media break down those barriers and break down those barriers and those walls. Porque a mídia derruba essas barreiras, esses muros. This is an effect that all religions and all religious authorities feel. Esse é um efeito que todas as autoridades religiosas sentem. But in many ways, it's the most obvious, the most interesting case is the Catholic Church. Mas provavelmente o caso mais interessante seja o da Igreja Católica. Because it is nearly unique in its self-understanding that it is a sacred authority and a sacred institution. Porque ela é talvez um caso quase único de pensar que é uma autoridade sagrada. And it is nearly unique in its aspiration, its wish to create that sacred boundary. E ela é praticamente a única também a ter essa aspiração, esse desejo de criar uma fronteira sagrada. And you can understand how religious authorities feel threatened by the media because the media have such a power to control their symbols and then to frame them, to put them in a frame. E nós podemos então entender por que as autoridades religiosas temem a mídia, por esse poder delas empregarem os seus símbolos e também de enquadrá-las, de colocá-las num quadro,
So I'm going to now do an example or a case of framing of religion by media. Então eu vou dar exemplo do enquadramento da religião pela mídia. And before I get onto that, this is a small anecdote. I was searching for information on the Catholic Church online on a website in my home city. Apenas uma anedota, né? Estava procurando por informações sobre a Igreja Católica no website lá da onde eu venho. And my search, which is on the left side there, was framed by advertising for a Hindu Swami who was coming to town. E essa minha busca que está ali à esquerda foi enquadrada, né, emoldurada por esse guru hindu que estava vindo para os Estados Unidos. So the logic and structure of the media marketplace is entirely determinative of what audiences see in religion. Então essa lógica do mercado da mídia religiosa é determinante naquilo que o espectador efetivamente vê. And so here's a case. This is last Saturday, the Saturday before last, Diario, Sao Paulo. Their story about scandals surrounding the Pope's departure. Esse é um exemplo de 2 domingos atrás, no Diário de São Paulo. A cobertura que eles fazem é acerca do escândalo que talvez tenha levado à saída do Papa. I want to look at the photograph that accompanied that story. So everyone look at this photograph. Vamos olhar aí a fotografia que acompanha essa matéria. And it tells a story, doesn't it? Conta uma história, não é mesmo? Yeah. All right, now compare that photograph Comparem essa foto with the photograph that accompanied the coverage of the same story in the leading newspaper in the United States, the New York Times. Comparem aquela imagem à esquerda com essa à direita que acompanhou a cobertura da mesma história pelo principal jornal dos Estados Unidos, o New York Times. Very different readings of the Pope. Leituras muito diferentes do Papa. Which is true and which is not. Qual é verdadeiro e qual não é? But I think the interesting analytical question relates to the context where these two came from. Mas me parece que a pergunta analítica mais importante diz respeito ao contexto da qual se originaram essas imagens. I mean, you can raise a question about why in a country that ostensibly is a Catholic, or used to be a Catholic country, as you could say in Brazil. E a pergunta que se faz é como um país que ostensivamente é, ou até recentemente era católico, que é o caso do Brasil, a newspaper publishes a picture like the one on the left, whereas in the United States, which is not a Catholic country, the major newspaper publishes a picture like the one on the right. E a pergunta é como o país católico no Brasil publica uma foto como aquela à esquerda, enquanto os Estados Unidos, que não é um país protestante, ao cobrir a mesma história, publica uma foto como aquela que está à direita. As I said to a class in religious sciences last week, there is a master's thesis in this. Eu já disse para o pessoal das ciências da religião na semana passada que aí tem uma dissertação de mestrado para vocês. But we'll move on. But I want to now draw our attention to a very interesting speech that the Pope himself gave in the middle of February, his last speech to the clergy of Rome. Eu quero chamar a atenção para esse discurso que o Papa proferiu em meados de fevereiro para o clero. In it, he recognizes this confrontation to this threat to authority that I've been talking about, and I think correctly identifies its sources and its structure. E nesse discurso, o Papa faz menção a essas grandezas que estão confrontando a autoridade, e me parece que ele acerta ao definir aí as fontes, as estruturas que estão por trás disso tudo. I'm going to ask Carlos to read it for you. Então eu traduzo para vocês. Também houve o concílio da mídia. Foi quase um concílio em si para si, e o mundo percebeu o concílio através deles, através da mídia. Então, o concílio imediatamente eficaz que chegou até o povo foi aquele da mídia, não dos padres. E nós sabemos que esse concílio da mídia foi acessível a todos. Então, dominante, mais eficaz, esse concílio criou muitas calamidades, tantos e tantos problemas, tanta miséria. Na verdade, seminários fechados, conventos fechados, e a liturgia foi trivializada. I think the most important sentence in this entire quotation is the very first sentence of the second paragraph. And we know that this council of the media was accessible to all.
E me parece que a frase mais importante desses dois parágrafos é aquela que inicia o segundo parágrafo, que diz: e nós sabemos que esse concílio da mídia foi acessível a todos. He is recognizing that structural reality that I mentioned before. There are no boundaries. It's no longer possible for the church to create a boundary for itself. Isso ilustra aquilo que eu vinha lhes falando, de que não é mais possível para a autoridade religiosa criar uma fronteira, um limite. So, the challenge to authority involves control over symbols, the framing of authority by the media, and the question of whether a private space can exist. Então, esse confronto à autoridade religiosa diz respeito, primeiro, à perda do controle sobre os próprios símbolos, ao fato de que não é mais possível ter conversas particulares, privativas, e também a esse enquadramento recebido pela religião oriundo da mídia. But this integration of religion and media actually tumbles beyond that. It moves beyond that. Mas, obviamente, essa relação entre religião e mídia vai para muito além disso tudo. So on top of all of that, authority is itself relativized within a larger marketplace of symbols. Porque, nesse tocante, a própria autoridade é relativizada nesse mercado de símbolos. This roadside photograph from Ghana is a metaphor of that. You can think of religion being only one of many different things that are offered in a commercial media marketplace. Então, essa imagem que eu tirei na beira de uma estrada em Gana serve como uma metáfora, uma ilustração desse fato de que a religião é mais um dos muitos elementos que estão sendo comercializados, mercadejados nesse mercado. So you have many religions as well as many other things, many other cultural inputs that are available, and religion is only one of those. And individual religions are only one of them. E vocês podem ver que tem muitos símbolos, muitos produtos, muitas religiões que estão sendo oferecidas aí, e a religião é apenas uma destas entradas culturais. Now I want to talk a little bit about the particular characteristics of the media that are the most, I think, important in as we move ahead in understanding the impact of media in the evolution of religion. Para nós compreendermos melhor esse impacto da mídia na evolução da religião, é importante nós considerarmos essas categorias. I could look at it a number of different ways, but this morning I want to talk about aesthetics. I want to talk about religious practice as an aesthetic practice. Podemos olhar essa questão, abordá-la de muitas maneiras, mas hoje de manhã eu quero trabalhar com vocês a religião como uma prática estética. Because religion is not just about authorities and doctrines and histories and texts and those things that are sort of received, the received legacy of religion. A religião não se trata apenas das doutrinas, dos textos, que são legados pela tradição. But religions are also practiced, they're also experienced. And so religion has visual, tactile, embodied, and experiential components. Então, mas a religião também se pratica, se experimenta, então ela também tem esses aspectos visuais, táteis, de incorporados, experimentados. And the visual, the tactile, the embodied, and the experience is the very material that media work with. E esses aspectos visuais, táteis, incorporados, experimentados são o próprio material com o qual a religião lida. That's what modern media are really about. E é disso que a mídia moderna trata. Let me make just a note, sort of theoretical note on media and mediation. There are a number of different logics of media, a number of different ways we can look at media, as technology, through markets, through histories, through aesthetics, and through reception or circulation, or what audiences do. Nós podemos abordar a questão da mídia sobre vários aspectos, como anotações teóricas, né? Por exemplo, nós podemos abordá-la pelo aspecto tecnológico, pelo aspecto do mercado, pelo aspecto histórico, pela sua estética ou também pela recepção, circulação, a pergunta pelas audiências. And what I'm talking about this morning is how aesthetics and reception, in a way, are the engine that drives a great deal of development in the area of media and religion. Eu quero mostrar para vocês como essa estética, essa recepção são a pedra de toque da mídia e da religião nos tempos atuais. So I'm going to talk now with examples from Ghana of religious mediation as aesthetic practice. Eu vou falar, lançando mão de exemplos oriundos de Gana,
da mediação religiosa como uma prática estética. And Ghana works fairly well as a place to look at this because Ghana is a very visual culture. It specializes, or there's a sense that the visual needs to be very realistic, painting, carving, and sculpture. E Ghana é um exemplo interessante porque eles têm uma cultura bastante visual. Eles entendem que as pinturas, as esculturas, as representações têm que ser bastante realistas. Realism for Ghanaians in art and aesthetics reveals and draws in worlds beyond. Então esse realismo nas representações em Ghana revela e nos traz para dentro de um mundo que está além. The aura of the visual is still accepted by many people, but still suspected by authority. É claro que essa aura do visual é aceita por muitas pessoas, mas também tem as suas suspeitas por parte de autoridades. And in Ghana, realism must be concrete as well as metaphoric. E em Ghana o realismo tem que ser tanto concreto quanto metafórico. And I ask just rhetorically, and I'm going to be exploring while I'm in Brazil the extent to which the visual in Brazil has similar or different status than in Ghana. Eu pergunto assim retoricamente, mas também vou pesquisar sobre isso enquanto estou aqui no Brasil, sobre esse aspecto do visual aqui no Brasil, se tem esse mesmo peso, as relações que se estabelecem. So we're all familiar with sort of roadside advertising. This is an image from Ghana of a sports figure. É claro que nós estamos bem familiarizados com esses outdoors, né, aí nas estradas. Aí é uma figura dos esportes lá de Ghana. A football player named Dede. Um jogador de futebol chamado Dedé. But in Ghana, you also have a very vibrant commercial art industry. Mas em Ghana também há uma indústria comercial de arte bastante vibrante. Roadside commercial artists are everywhere. Their primary clients are businesses for advertising signs. Então há esses artistas de beira de estrada em todos os lugares de Ghana. E os seus principais clientes são empresas, empresários que precisam de fazer suas propagandas. That they will produce examples of their work in order to market their services. E claro que eles oferecem esses exemplos do seu trabalho para ir fazer o marketing dos seus serviços. So it's very, very common. Our president is a very common subject for these artists. Então o presidente dos Estados Unidos é um tema bastante comum para esse marketing deles. But here's a much more common commercial sign. Aí está um anúncio comercial bastante comum. And you can translate it for me. E eu vou fazer a tradução. Diz assim, frigorífico, o Senhor é meu pastor. And most commercial establishments in Ghana have some reference to the Bible in their title. E a maior parte dos estabelecimentos comerciais em Ghana fazem alguma referência à Bíblia nos seus títulos, nos seus nomes. So here's another example. Outro exemplo, né? É um especialista em carburadores chamado Boas Novas. What you have then is on a kind of superficial level an integration of religion into this commercial artistic production. Então, superficialmente, nós já podemos ver que há uma integração da religião nessa produção artística comercial. You also have imagery on cars. This is Jesus on the back of a service taxi. Temos também, claro, imagens presentes em carros. Esse é Jesus aí no vidro traseiro de um táxi. And an imam on the back of another service taxi. Imã, né, religião islâmica, num outro táxi. In Ghana, visual culture is very much integrated as well into conventional religious practice as in the area of funerals. Em Ghana, o aspecto visual é fortemente integrado a elementos religiosos tradicionais, por exemplo, como o funeral. When someone dies, their family hires an artist to create posters honoring them that are distributed all over the city. Quando morre uma pessoa, a família toda se reúne, junta dinheiro e contrata um artista para produzir esses pôsteres que eles espalham pela cidade em homenagem à pessoa que faleceu. Announcing a funeral that may be a month or 2 months hence. E nesses pôsteres eles anunciam a data do funeral que talvez aconteça ali a 1 ou 2 meses. And the funerals themselves are highly realist in their kind of visual orientation and their visual depiction. E os próprios funerais são bastante realistas no tipo de representação visual, na sua orientação visual. So this is a photograph from a funeral. Essa é uma foto de um funeral.
The person who is the subject of the funeral, the decedent, was a fish smoker. A pessoa que morreu e está ali era uma defumadora de peixe. Her casket is a carved fish smoker. E o seu caixão é um entalhe em forma de defumador de peixes. And on top of the casket are carved fish. E claro, em cima do caixão estão ali esses peixes esculpidos. And as is very common, she is attending the first day of her funeral. E como é bastante comum, ela está presente no primeiro dia do seu funeral. Which we find lurid in the West, but in Ghana this is considered to be traditional. Nós achamos isso meio macabro aqui no Ocidente, mas isso em Ghana é muito, muito comum. Think about the visualization again. This is another casket being constructed. This is a Bible. Para mostrar mais uma vez esse aspecto visual. Esse é outro caixão sendo esculpido, é uma Bíblia. And this is the catalog of this casket artist showing me what the Bible will look like when it's done. E esse é o catálogo, né, o portfólio desse produtor de caixões, mostrando como a Bíblia vai ficar quando estiver pronta. And he also does other caskets. This is a casket which is a cocoa fruit. Ele também faz outros modelos de caixão, por exemplo, esse é um fruto do cacau. So just think for a moment about this. This is an embodiment, a tactile embodiment and visualization of one's relationship to the transcendent and to the ultimate. Então isso é um aspecto incorporado, tátil, visual, da relação do indivíduo com o transcendente. Is a mediation. É uma mediação. Other mediations that we looked at in Ghana and the kind of trajectory I want to follow now has to do with advertising signs for traditional religion. Outro tipo de mediação que eu quero percorrer aqui com vocês a respeito de Ghana diz respeito a anúncios acerca de religiões tradicionais. This is an advertisement by a commercial artist for a traditional healer. Esse é um anúncio feito por desses artistas comerciais sobre curandeiro tradicional. And this is a traditional healer who is from a Muslim tradition. E esse é curandeiro tradicional de origem de tradição muçulmana. Which I would say a direct confrontation to authority. Islamic authority in Ghana does not approve of the fusion of traditional healing with Islam. É claro que as autoridades tradicionais não concordam com essa fusão entre Islã e práticas tradicionais. Yet the media form of this advertising sign allows that imaginary to be constructed. Mas essa forma da mídia presente nesses anúncios permite que essa fusão de símbolos e imaginários. Here's another example, and the new phenomenon that my colleague and I were looking at in Ghana was the emergence of traditional religion in these advertising signs. E eu e colega estávamos observando em Ghana novo fenômeno que é o surgimento de símbolos religiosos tradicionais nesse tipo de anúncio. Just as in Brazil, the missional religions attempted to suppress traditional and native religion. Assim como no Brasil, lá em Ghana, essas religiões que vieram através das missões tentaram suprimir, abafar as religiões tradicionais quando chegaram. And until 10 years ago, they would never appear in public. They would never advertise like this. E há cerca de 10 anos atrás, eles jamais apareciam em público e fariam anúncios assim. But the roadside media art marketplace is beginning to give them a context or a forum for advertising their wares. Mas esse mercado da mídia de beira de estrada está dando a eles essa oportunidade de mercadejar aí os seus serviços. And this is a very interesting one, an entirely new kind of vision. This is a traditional healer who is incorporating the vision of what in Africa they call Mami Wata into his ministry. Nós temos um elemento bastante interessante, curandeiro tradicional que está incorporando no seu anúncio elemento bastante tradicional da África, que é a mãe das águas, aqui no Brasil, Iemanjá. And Mami Wata is Iemanjá, known in Brazil, and as you can see here, she is spitting power into his mouth. Como vocês podem ver ali, né, no anúncio, ele está cuspindo poder na boca desse curandeiro. And then here's another more complex example of Iemanjá or Mami Wata with a traditional healer. Mais um exemplo até mais complexo da mãe das águas com curandeiro tradicional.
And I want us to think about how this particular media form, that is this advertising, roadside advertising sign, provides a context for the creation of new imaginaries of religion. Eu quero pensar com vocês acerca desta forma tradicional da mídia de beira de estrada, como ela tem contribuído para essa criação de um novo imaginário religioso. It becomes a mediation of religion driven by the aesthetic characteristics of the medium. Então, esse é um exemplo de mídia religiosa que é conduzido pelo esse aspecto da forma empregada. Didn't take me long to find this image of Jumanji here. Eu não demorei mais de 30 segundos para encontrar essa imagem de Iemanjá aqui no Brasil. A very, very buff Jumanji. É uma Iemanjá assim bem carnuda, né? Just a couple of examples here of popular or of actually conventional religious imagery in samba carros at the Samba Dromo in Rio last month. Um exemplo aqui do Brasil acerca desse surgimento, né, da religião e outros elementos vindo do Sambódromo do Rio de Janeiro esse ano. So it's very interesting to think of the samba caro as a medium and as a form, a structural location for imagination of religion as well. Então é muito interessante nós pensamos no carro alegórico da escola de samba como uma forma, um local para a veiculação de imagens tradicionais religiosas. And this is Nossa Senhora on one of the caros of Mangueira. E a Nossa Senhora com Jesus no colo, num dos carros do Círio da Mangueira. I am going to move ahead. This was an entire reflection on sensation. I want to go to finish with digital media and digital religion because I promised I would do that. Eu vou pular uma parte que eu abordava longamente a questão da sensação, porque eu prometi, quero cumprir, que nós temos que abordar a mídia digital. The particular argument that I'm going to bring forward into what I'm going to do with this case of digital religion, the particular part of the argument I'm bringing forward is the one about aesthetics. E eu quero, assim, abordar diretamente com vocês, acerca da religião digital, a questão da estética. My colleagues and I in Boulder are working on digital religion and working on a conception of digital media as third spaces. Eu e meus colegas lá em Boulder, nos Estados Unidos, temos abordado a questão da religião digital e da mídia digital, lançando mão do conceito que nós denominamos terceiro espaço. Third spaces that exist somewhere between private and public, between individual and community. Espaços que existem entre o indivíduo, o privativo e o social, entre a comunidade e o indivíduo. Between private, sort of authentic action and organic action and markets. Entre a ação privativa, autêntica e o mercado. Because the digital media invite us to think of ourselves as autonomous and as directly involved in creating meaning. Porque a mídia digital nos convida a pensarmos sobre nós mesmos como criadores de significados. We as audiences or users of digital media imagine ourselves involved in a productive process of production of meaning. Nós, as audiências das mídias digitais, pensamos sobre nós mesmos como produtores de sentido, de conteúdos, de significados. And there's tremendous motivational power and solidarity that evolves from that, or that emerges from that, flows from that. E disso flui, emerge uma solidariedade, uma sensação de poder bastante grande. So I want to talk about a particular case, the case of a website called Post Secret. Eu quero abordar com vocês um caso particular de um site denominado Post Secret. Post Secret is a website in the United States, though there is a Brazilian Post Secret, if you want to look it up. Most countries have a Post Secret site. Post Secret é um site nos Estados Unidos, mas que já tem subsites, inclusive no Brasil, se vocês quiserem procurar, tem vários países que têm a sua versão. This is the one from England. Por exemplo, da Inglaterra. So what is Post Secret? Post Secret is a site where each Sunday morning, O que é o Post Secret? Ele é um site no qual a cada domingo de manhã 30 postcards are posted. 30 cartões postais são postados. These postcards contain a secret and they are anonymous.
Esses cartões têm em comum revelarem um segredo e serem anônimos. The Sunday morning publication of these cards has become a kind of an appointment, a ritual for many people on my campus, for instance. E essa postagem dominical, matinal, esses 30 cartões postais, se tornou uma espécie de compromisso ou até um ritual para muitas pessoas, inclusive lá no campus da Universidade de Colorado. Post Secret was initially imagined by a performance artist named Frank Warren, who invited people to send him secrets anonymously on a postcard. Foi criado por um camarada chamado Frank Warren, que convidou as pessoas a enviarem cartões postais com segredos de maneira anônima. So he posts 30 of them each week, and the old ones are taken down and never seen again. Então, a cada domingo ele posta 30 novos cartões postais e os antigos são tirados do ar e nunca mais se vê eles. When the Post Secret app was launched for the Apple iPhone 2 years ago, it instantly became, within a day, was the 4th most downloaded app. Quando se lançou o aplicativo para iPhone, Post Secret, cerca de 2 anos atrás, ele se tornou em um dia o 4º app mais vendido. And it only was functioning for 3 months. It had to be taken down. One of the major reasons was that it crashed their servers. Ele, na verdade, durou cerca de 3 meses. Teve que ser retirado do ar porque ele causou a quebra dos servidores, derrubou os servidores. There was too much traffic. Muito tráfego de internet. So here's an example of some of the postcards. About 20% of the cards deal explicitly with religion or spirituality. Alguns exemplos de cartões postais, lembrando que cerca de 20% deles lidam diretamente com religião ou espiritualidade. And they are always critical or questioning about religion. Eles são sempre críticos e questionam a religião. So here's an example of a few cards, and I'll ask Carlos to read them. Pede que eu leia, alguns exemplos. A menininha ou menininho diz ali: eu não sei no que eu acredito mais. And Isso é um colarinho clerical, tá, gente? Coisa que o pastor ou o padre usa e diz assim: às vezes, alguns dias isso parece mais uma coleira. And this is a child who's died. Essa é uma criança que morreu. E lá no canto superior direito tem o sinto sua falta, tem saudades. E a pessoa partilha: eu gostaria de acreditar em Deus para que eu pudesse rezar por você. Mas sua morte confirma que não existe Deus. Aparentemente de uma criança, diz assim: eu gostaria que Deus sentisse falta de mim da mesma maneira que eu sinto falta dele. So Frank Warren quickly realized that there was quite a market in these religion cards and has begun publishing books. This is the first one, Post Secret, Confessions of Life, Death, and God. É claro que o Frank Warren não demorou a perceber que tinha um grande filão de mercado e começou a publicar livros, uma seleção desses cartões postais, e esse é o primeiro, a capa do primeiro, chamado Post Secret, Confissões sobre a Vida, a Morte e Deus. So we have the media form of the anonymous postcard posted online, shared publicly, and consumed in digital space. Então nós temos essa forma da mídia, do cartão postal anônimo com um segredo postado online, distribuído e consumido pelas pessoas. Then generating communities of consumption, markets, all sorts of implications. Que aí produz uma comunidade de consumidores, de pessoas aí ligadas ao mercado. There's an online post-secret site with discussion boards. Tem um site do Post Secret que tem fóruns de discussão. This is Frank Warren himself. He does 60 or 70 public appearances a year that are like revivals. Este é o Frank Warren e ele faz cerca de 60 a 70 aparições públicas e tem uma estrutura muito próxima dos avivamentos. He has microphones and invites people to come and reflect. He shows cards and they talk about them, and people come to the microphones and discuss their feelings about the cards they're seeing. Então ele apresenta, esses cartões postais, ele tem disponíveis microfones para que as pessoas venham, façam-nos da palavra para partilhar suas sensações, o que pensaram sobre os cartões, enfim. This is a YouTube video of a young couple becoming engaged on stage during one of these public meetings. Esse é um vídeo do YouTube de um casal que noivou no palco durante um desses eventos.
The Post Secret community, as I said, has boards and lots of other kinds of online activities, but there are real-world encounters, person-to-person encounters also. Como eu já mencionei, há vários fóruns, vários tipos de discussões online em volta desse site Post Secret, mas eles também fazem reuniões reais, né, face a face. The people come together. Frank Warren brings files of cards. People go through the cards. The online YouTube video shows all of this. O Frank Warren traz aí caixas com arquivos desses cartões e o pessoal vai percorrendo, vai vendo. E o Frank Warren depois posta, né, esse vídeo no YouTube mostrando essa reunião como foi. A multi-generational shared consumption of anomie. Aí um exemplo de duas gerações partilhando a anomia. Frank himself appears, there he is. Ali está o Frank. When you see this video or the videos of these picnics online, they look like amateur videos. They look like someone took with a small camera, like this. E quando a gente observa esses vídeos online, parece que o camarada usou aquelas câmeras amadoras tipo TechPix. But at the end, you realize, because the video has credits, that it was actually produced by the publishing company that publishes the books, and it was made to look like an amateur video. Mas quando no fim você vê que tem os créditos, você percebe que na verdade ele foi produzido para parecer amador pela companhia que publica os livros. A fascinating example. Here's part of the credit. Um exemplo fascinante, claro. E ali um exemplo desses créditos, né? Post Secret has also unleashed remediations of a number of different kinds in different places. E o Post Secret desencadeou uma série de remediatizações em outros lugares. So here's an example on the Post Secret website. This pastor in the lower right-hand corner has bought some real estate. Um exemplo, né, no site do Post Secret, ali no canto inferior direito, um pastor comprou uma propriedade to advertise his own homilies, online self-made homilies about some of the themes that he sees in the cards. E ele está ali anunciando os seus sermões, suas homilias sobre temas que ele viu nos cartões do site. He's a Lutheran pastor, I think, or no, Episcopal pastor. É um pastor da igreja episcopal. He doesn't look like he would be very good or very sophisticated. Não parece que seja algo muito bom ou muito sofisticado. He's not. Não é. This is another example. This is a competing site set up by one of the major online religion magazines in the United States. Esse é um site de competição que foi colocado no ar por uma revista online de religião dos Estados Unidos. Again, inviting people to send in anonymously secrets related to their faith. Também convida as pessoas a enviarem segredos anônimos sobre a sua fé. This is an anti-religion site called How God Messed Up My Religion. Esse é um site, por assim dizer, anti-religião, intitulado Como Deus Bagunçou a Minha Religião, which links to Post Secret. que tem links para o Post Secret. This is Post Secret, an anonymous postcard site for Mormons. Esse é o Post Secret, né? Um site também de envio de cartões postais anônimos para mormons. All of these were generated by the original idea of this Post Secret site. E todos eles são oriundos da mesma ideia original do site Post Secret. And finally, a site for people in clerical professions, pastors, priests, nuns, called Permission to Speak Freely. E tem também um site dedicado ao clero, pastores, padres, freiras, para postarem os seus segredos. And the example here is someone who's written in, I struggle with porn, signed Brad. E o exemplo que tem ali, né, estava na página principal do site, eu tenho dificuldades com a pornografia, assinado por um tal de Brad. At Boulder, we're doing case studies like Post Secret and a number of other case studies of the ways that digital culture is generating new forms and new ideas of religion. Lá na minha universidade em Boulder, nós temos pesquisado o caso do Post Secret, mas muitos outros casos de como as mídias digitais estão gerando aí novas formas de religião, novas representações, novos imaginários. So as to not appear to be Fidel Castro, I will end it there and hope we can have some questions and discussion. Para não incorporar o Fidel Castro, eu fico por aqui e espero que nós tenhamos uma boa discussão.